E aí, tá tudo bem? Tudo ótimo, estou aqui tranquilo, um dia típico de inverno no meio do outono, Uhum. no meio aqui das minhas coisas, né? Meus projetos, meus trabalhos, CDs, sempre tem que correr atrás. Eu pensei em várias coisas. E quando a gente pensa em várias coisas, as coisas vêm não exatamente da forma como nós gostaríamos, né? Porque elas podem vir de forma desorganizada na ordem do discurso, né? Mas eu pensei, por hora, assim, para oferecer algum elemento para a gente engatar nisso, que você, no quadro, no cenário da música brasileira, com certeza, mas mundial, você é um entre os artistas, e não são muitos, que concretizam todas as melhores energias, as melhores proposições, ou pelo menos as mais vitais, as mais sinceras, de tudo o que o século XX reuniu. Né? Ou seja, a sua música pretende, eu acredito, quebrar uma série de paradigmas, né? Entre eles a barreira da língua, a barreira nacional, né? A questão tão definidora de períodos anteriores, que foi a questão do Estado-nação, né? Do pertencimento a um território. Né? A sua música, usar um termo agora bastante comum, ela desterritorializa. Né? Eu estava pensando aqui, sem planejar muito, de como esse processo do mundo, das injunções, de todas as forças poderosas que operam na cultura, né, de como elas incidem sobre o artista do terceiro mundo, ou subdesenvolvido, ou colonizado. Eu gosto muito desse termo. Eu acho que é um termo que pode ser reabilitado, e deve ser, né? O termo e tudo que ele traz, a luta que ele traz, né? O padrão de consciência que ele traz. Não é? Então, eu fico imaginando, eu estava recuperando, os franceses estiveram aqui no início do século XVI e fundaram o que eles chamaram de França Antártica. Ao mesmo tempo que os portugueses, os ibéricos, estavam no norte e nordeste, eles estavam por aqui, vivendo experiências novas à realidade que eles tinham na Europa. Né? Aqui eles estavam usando coisas que lá estavam, no momento, impedidas. Né? Então, eu lembro que eles levaram, na primeira volta à França, levaram acho que foram cerca de 50 tupinambás para fazerem ali às margens do Sena, em Rouen, fazerem um circo antropológico. Imagina que loucura foi isso. Juntou toda a população de Paris, né, que à época era diminuta, era uma vila, né, para verem esses seres de outro planeta, que chegavam ali com os seus macacos e suas araras, e seus corpos naturais, né? E eles estavam ali com o Rousseau pegando fogo, né? A cabeça inflamada por toda esse espírito novidadeiro, né? De um mundo novo, de um mundo mais livre, mais saudável, mais... Enfim. E eram poucos índios, naturalmente tiveram que enxertar 300 franceses. É quase um Cirque de Soleil, uma coisa assim, porque eram poucos tupinambás que tiveram que implementar com os franceses que se vestiram a caráter, ou desvestiram, né? E fizeram esse circo antropológico com guerras e batalhas entre tribos indígenas em plena Paris. Então, eu fico imaginando a condição desse músico brasileiro que sai daqui e vai
ser artista em território europeu ou nos Estados Unidos, né? Então ele já não é mais brasileiro e ele também não vai ser aquilo que se pretenda ou que pretendessem que ele fosse. Ele se torna alguma coisa híbrida, né? Porque ele já não é mais brasileiro. Ser um artista, ele não é mais um artista brasileiro, contando que ele um dia tiver nascido, mas ele vai ter que reproduzir agora já numa em alguma coisa já menor, ou ele vai ter que copiar, né, de forma rebaixada esse brasileiro que ele deixou de ser aqui. Será que ficou claro? Não? Ou seja, ele não conseguiu realizar-se na sua terra e ele em busca, ele parte em busca dessa realização que não foi possível. Tá. Deixa eu responder em algum momento, porque senão eu vou esquecer o que você está me falando, porque são tão interessantes suas colocações. Se você acumular elas, eu vou esquecer. Então, deixa eu só fazer a pergunta, que eu não fiz. Vai. Eu queria a pergunta exatamente. Já que você quebrou exatamente esse plano, né? Essa trajetória, a sua trajetória configura-se uma exceção nesse quadro, como você vê esse problema? Talvez seja essa a pergunta, porque você lida com músicos do mundo inteiro, né? Nova York é um polo de cultura mundial, né? Tá. Recebe de tudo, né? Sim. Olha, eu tive a sorte de, usando as tuas palavras, de sair do Brasil colonizado e me descolonizar equalitativamente. Eu vou fazer 60 anos daqui a 2 anos. Eu saí do Brasil com 20. Então, está bem equilibrado o meu tempo de exposição às minhas raízes no Brasil, desenvolvimento quanto artista e agora entrando na maturidade. Então, eu acho muito interessante a sua colocação, porque, para mim, apesar de entender o que você diz, coloca e respeitar, isso não existe, esse discurso. Porque a minha experiência interior híbrida é a minha experiência e, para mim, é natural, é orgânica. É a minha trajetória de vida. Eu nunca segmentei, compartimentalizei esses meus graus evolutivos como artista. Eu sou grato que eu fui exposto a essa riqueza absurda cultural, estética que o Brasil oferece. E eu carrego nas formações mais profundas do meu discurso musical essa brasilidade. Você, como brasileiro e crítico, observador, para você deve ser natural isso. Para alguns críticos e público de fora, eles talvez não saibam disso num primeiro momento, mas eles sentem umas cores tropicais que eles não veem em outros artistas daqui fora. Pra você ter uma ideia, eu, quando comecei a estudar música, além de estar no Brasil, eu fui exposto a uma panóplia, assim que se fala em português, a um multipluralismo muito saudável na minha casa, onde eu escutava música clássica, porque minha mãe, professora de piano clássico, tinha seus alunos, seus discos de Bach, Beethoven, Mozart, né? E o Roberto Carlos do rádio, que eu gostava demais, os Beatles, que era a época dos Beatles, né, nos anos 60, o rock progressivo, ou seja, e a música clássica do violão, que eu era um aluno de violão clássico, e devorava as partituras de Villa-Lobos para violão. Inclusive, você acabou... Só uma notícia. Você acabou de gravar um disco intitulado Villa-Lobos, não é isso? Um CD. Sim, esse disco ele já tem uns 2 ou 3 anos, mas não deixa de ser recente. E nesse espírito desse disco Villa-Lobos, eu gravei agora uma série de discos, de CDs com cordas, instrumentos de corda. E toda vez que eu penso em instrumentos de corda, eu penso Villa-Lobos.
Uhum. Porque, além de tudo, eu estudei violoncelo também um pouco na adolescência, e foi um fator muito forte no meu direcionamento musical, né? Então, eu fui exposto a uma riqueza muito saudável de estilos e influências. E depois me joguei no mundo, primeiro como aluno, estudante da universidade, né, de música aqui nos Estados Unidos, e como profissional, viajando pelo mundo, pela Europa, pelo Oriente, Israel e tudo. Então, é para mim, é simplesmente a minha vida. Ser híbrido, para mim, é simplesmente ser. Eu não divido como você divide. Mas eu entendo o porquê dessa tua colocação, né? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Não, sim, porque nunca foi tão urgente entre nós sermos nação. Né? Porque esse é um problema sério que está cada vez mais longe de ser resolvido, né? Cada vez mais distante, pelo menos pensarmos sobre, né? Com as novas tendências, né? O novo modelo de Estado, né? Que está para ser implementado, né? Estamos cada vez mais distantes dessa possibilidade, né? Que seria primeiro termos de nos confrontar com questões nacionais, né? Definirmos um quadro claro, nítido de questões culturais próprias, né? Para pensarmos, a partir daí, pensarmos no mundo, né? E pensarmos em, inclusive, abdicar desse Estado que pode ser considerado por alguns algo fechado, né? Uma restrição. Eu até acredito que seja, eu sou internacionalista, né? Eu acredito mesmo que o mundo possa ser, que as barreiras possam ser quebradas, né? De todos os tipos, né? Econômicas, políticas, linguísticas, inclusive, né? Mesmo que o Esperanto seja apenas uma invenção, acho que pouco provável, mas, mas nem seria através do Esperanto. Acho que o Esperanto é mais uma barreira a essa coisa. Né? Eu não sei como seria, né? Mas eu penso nesse ser nacional. Mas agora, o país, se você me permite, não é a sua palavra, é a minha, eu quero deixar claro, que o Brasil passa por uma recusa. Né? Nós estamos vivendo uma negação do país, né? Do país que não chegou a implementar justamente esse confronto necessário, né? Entre a multidão de tendências e contrariedades, isso não chegou a entrar na arena, né? E já estamos, através de uma propaganda bastante eficaz e diversa, estamos caindo na negação pela esperança, né, que é estar a um passo do precipício. Né? A esperança de fato, quase que um suicídio. Né? Então, eu quando penso nesse músico, eu conheci alguns artistas que foram, sobretudo para a Europa, para Portugal, para fazerem samba. Né? Ou seja, eles emulavam, eles retiravam alguns elementos daquilo que eles viviam aqui, né? E transportavam isso para uma outra cultura de forma patética. O termo é esse, né? É patético. Olha, deixa eu te interromper. Eu acho que, num nível profundo, a arte é universal e a experiência humana. Eu acho que os processos artísticos são internacionais. Eu acho que a abordagem artística, ela não é nacional. Ela pode ter formatos nacionais, como o samba, mas aquilo que move o artista do samba é aquilo que move o artista do jazz, é aquilo que move o artista da música muçulmana, da música... Enfim, é um processo humano, não nacional. E eu acho que essa cross-polinização, hoje, mais do que nunca, com a tecnologia, a internet, é irrefriável, independente dos processos nacionais retrógrados ou progressistas.
de países em questão, este ou aquele. Sem Então, dúvida. existe um mundo paralelo, que é o da informação, que é praticamente livre, salvo alguns países que fazem a censura da internet, né? Mas a maioria não. E esse mundo paralelo está em pleno vapor pulsante, cross-polinizando as etnias. Outro dia eu estava respondendo uma jornalista que estava fazendo um livro na Rússia, e a pergunta dela foi... Um termo interessante. Como é que é? Não, o termo, cross-polinizar, é interessante. Sim, sim. Eu não sei se eu falo inglês traduzido para o português, porque eu me engano às vezes no português, mas você entendeu, né? É a nova língua. Eu criei uma nova língua agora, exato. É cross-pollinization, né? Você entendeu, né? Esse cruzamento de polinização múltiplo que acontece, né? E essa moça me fez uma pergunta parecida com essa que você está fazendo. E eu abordei esse tema sob essa perspectiva, de que hoje, em países que há poucas décadas atrás, músicos estão com um nível técnico excelente, igual aos países de primeiro mundo, entre aspas, né? Porque existe hoje uma exposição da arte de uma forma virtuosa e generosa, através da internet. Então, isso não é friável, imordaçável, e vai continuar. Então, talvez eu seja um caso mais emblemático do começo do século XXI, fim do século XX, porque essa foi a história da minha vida, mas a partir de agora, histórias como a minha serão muito comuns. E eu dizia para essa jornalista, essa escritora russa, ela me perguntava, como você vê o jazz muito lá para o futuro? Né? Ela me cutucou com essa pergunta que eu achei muito boa. E eu respondi dessa forma. Eu dizia para ela que o jazz, nesse processo de cross-polinização, tende a desaparecer. Porque ela, me espetando mais, falou, o que você acha do termo cunhado pelo Wynton Marsalis, em que o jazz de verdade, puro, só existiu dos anos 40, 50 e 60. O jazz rock, free jazz e todas essas vertentes amálgamas do jazz, para Wynton Marsalis, não é jazz. Eu falei, olha, eu não concordo. Eu acho que a premissa básica que eu tenho da arte, e jazz é arte, e uma bela arte, né? É que o artista, ele cria, se desenvolve sem mordaças, sem parâmetros constritores, sem preconceitos. E assim o jazz continua crescendo, evoluindo, abraçando outras formas válidas para continuar. A única coisa que é verdadeira nesse desenvolvimento do jazz é a criação, a improvisação. É isso que define o jazz para mim. E eu dizia a ela que, com o passar dos anos, o jazz vai desaparecer, porque ele vai abraçar todas as formas de linguagens musicais que existem, vai se tornar uma música extremamente popular e extremamente terapêutica, porque é uma linguagem que requer uma interação muito grande do ouvinte e, portanto, promove uma catarse mais eficaz. Ou seja, é difícil escutar jazz passivamente. Ou você entra nele, ou você não decodifica a linguagem, porque é uma informação densa e emocional, não é? E com o passar do tempo, o jazz vai ser diluído no bom sentido, abraçar linguagens pop, linguagens rock, linguagem sertaneja, linguagens clássicas, linguagens barrocas, e vai se tornar a música da terra. Talvez eu seja suspeito, porque eu sou músico de jazz, e eu vejo potencial enorme no jazz. Mas eu realmente acredito nisso, que essa cross-polinização já está ocorrendo sutilmente. Hoje se liga o rádio de música pop ou de música popular brasileira, seja lá o que for, e você escuta pinceladas de jazz que impressionam. E as pessoas nem se tocam nisso mais, porque é muito sutil. Já faz amálgama. É muito sutil. Já faz parte do arcabouço auditivo, né? de toda a constituição mesmo do ser, né?
essa discussão é vasta e ela foi muito feita aqui, inclusive pelo Villa-Lobos, né? Villa-Lobos suscitava muito esse tipo de discussão na década de 50, 40, 50, né? Porque ele estava em contato com todas as linguagens musicais da época, né? Inclusive tinha relações humanas com os compositores, né? Conhecia os compositores, e os intérpretes, né? Para os quais dedicava as suas peças, enfim. Era um homem do mundo, mas tinha profunda relação também com o Estado brasileiro que estava sendo criado, né? Eu li uma crítica sua agora que falava de Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek, né? O Villa estava em contato direto com o cara que estava criando as condições para que isso acontecesse, que era o Getúlio Vargas, né? É difícil você desligar um do outro, né? Quando pensa em Villa-Lobos, você tem que necessariamente pensar na ideia de Estado do Getúlio Vargas, né? Estão nesse mesmo contexto. Porque eu entendo o que você diz e aceito como premissa. Aceito. Né? Mas eu penso sempre como brasileiro. Ou seja, você está a maior parte da sua vida fora do Brasil. Né? O Brasil, para você, já é uma ideia que você lança a mão quando quer. Né? Você pode ou não pensar no Brasil. Né? Você tem ou não o Brasil perto de você. Né? As escolhas múltiplas, quase que infinitas, que você pode lançar mão, incluem até incluem o Brasil. Né? Mas o Brasil não é a sua emergência, não é o dado com o qual você tem que lidar necessariamente. Alguém como eu, que se vê, mesmo que também leve e carregue múltiplas tendências e questões, mas que se percebe necessariamente brasileiro, né? Eu penso sempre a partir do Brasil. Né? E, repito, estamos cada vez mais distantes do que você expressa. Né? Não só a sua fala, mas a sua vida expressa, o que é muito mais importante. Né? A sua vida expressa essa liberdade, a sua vida expressa essa possibilidade. Né? E eu acredito mesmo que você ainda vá ver em vida. Desejo e espero que você vá mesmo corroborar o que você acabou de dizer. Né? Que você vai ver que a sua música é realmente a música do século XXI. Né? Mesmo que ela tenha sido planejada e iniciada no século anterior, ela é a música do século vindouro. É meio como Nietzsche, né, que fez 100 anos agora, né, 120 anos, 118 anos da morte, né, e ele dizia ao morrer que o seu pensamento era o pensamento dominante para o século vindouro, né, do nosso século. Né. E eu acho que é uma projeção ousada, bastante ousada, mas que algumas pessoas podem efetivamente fazer. Né? Eu vejo em todas essas linguagens que eu fui exposto, eu vejo um denominador comum. Eu nunca separei o samba do jazz, por exemplo. Foram formas trazidas por grupos de escravos africanos oriundos de partes diferentes da África. O negro brasileiro não teve acesso ao metal, né? Talvez essa seja a diferença. O negro brasileiro não teve acesso aos metais. Metais? Trombone, saxofone. Metais, nesse sentido, sim, sim. Exato. Não, sim. Não, a discussão aí é infinita. Todas as discussões são infinitas. Por que o jazz se criou nos Estados Unidos e o samba no Brasil, da mistura de elementos africanos com o colonizador europeu? Eu não quero me ater muito a isso, mas eu só queria te passar isso, que em todas essas formas musicais, seja ela jazz, samba, bar, Villa-Lobos,
eu sempre as abordei mais com o coração do que com o cérebro analítico. Eu abordei elas de uma forma estética, não sociocultural. Então, eu definitivamente não tenho essa visão que você tem de intelectual. Eu tenho a visão do outro lado, do artista. O que é belo me comove. E, então, está valendo, eu vou botar no meu caldeirão e fazer minha sopa. Uhum. Em termos básicos. O Villa-Lobos foi um exemplo, como você falou, fantástico disso que estamos discutindo, porque ele universalizou a cultura brasileira. Eu li uma vez que o artista que aborda o seu quintal de uma forma genuína, honesta, ele aborda o quintal do mundo inteiro. Ou seja, a problemática humana é idêntica. Depois de morar fora tanto tempo e conhecer tantos países e falar tantas línguas, eu te garanto, Alexandre, a problemática humana é idêntica. E as variações particulares desse ou aquele país são muito pequenas, são muito pequenas. E a arte amplifica mais ainda o que eu estou dizendo, né? Então, eu venho dessa perspectiva de que a música é a linguagem universal do homem nesse planetinha Terra aqui, nesse sistema solar, e a diferença de linguagens e formas musicais são muito pequenas. Desde quando o homem começou a bater no peito e os índios a bater o pé no chão, a tocar suas flautas de bambu oca, sabe? Até os sintetizadores, a música digital, a experiência humana é e tem sido a mesma, indiferente os países. Então, eu vejo dessa forma, inclusiva, pluralista, estética, humana. Eu compreendo perfeitamente tudo o que você diz, mas, ao mesmo tempo, vão surgindo todas as dificuldades quanto brasileiro. Preciso repetir. Deixa eu só desligar aqui, eu acredito que vai fazer um barulhinho. Peraí. Não fez. Eu tô com medo que o barulho aqui esteja interferindo. Porque eu fico pensando na categoria da recepção musical, na formação do gosto, né? De todos os fatores que influem nisso. Ou seja, a cultura é o fator determinante, sem dúvida, né? A cultura. Né? E aí, como você disse, todos os assuntos que nós aventarmos necessariamente vão gerar tantos outros e a discussão é infinita. Mas aqui, como o nosso papo é bem introdutório mesmo, né, um papo de YouTube, né, as coisas vão passando e vão ficando somente os elementos primários mesmo. Enfim. Mas, então, será que o gosto, como está ligado e dependente da cultura, né, e cultura como sendo um termo vasto, né, influem também questões sensórias. Né? Como é que você observa isso quanto a maior ou menor facilidade de inserção, né, como você diz, que a sua música necessita que o outro esteja imerso, né, esteja totalmente entregue a essa experiência. Né? O que será que influi mais? Né? A cultura, ou seja, o gosto, o resultado de todas as experiências anteriores, né? do sujeito, né? E de todas mesmo, quando eu digo todas, são todas, né? Inclusive o de ter nascido, né? Em determinado local, né? Que não é algo que se possa jogar fora. Né? Ou são questões mesmo próprias desse arcabouço sensório, de maior ou menor facilidade de escuta, que a gente sabe que também existem limitações dessa ordem. Né? As pessoas definitivamente escutam de forma diferente. Né? Eu já experimentei isso várias vezes. Né? Em sala de aula com vários colegas, e a nota está sendo percutida ao piano, né? E eu estou escutando uma nota e o sujeito do meu lado está escutando outra nota. Né? Muito bem. Vou te responder, então. Esse tipo de linguagem de jazz que eu pratico, que é o free jazz,
é uma linguagem muito profunda, humanamente profunda. Ela vai direto na alma do ouvinte. Ela vem direto das profundezas da alma do praticante, do músico. Então, esse discurso que você colocou agora, ele não ocorre pelo seguinte motivo. Esse nível de especificidade, diria até espiritual, é que dita a comunicação músico-ouvinte. Ou seja, para entender, gostar, apreciar, vibrar parasimpaticamente com esse trabalho que eu faço, simplesmente se necessita uma complacência, se diz não, Complacência. não é uma questão de experiências anteriores, de acúmulo de elementos culturais, de exposição a essa linguagem anterior. Não é. Há pessoas que escutam essa música pela primeira vez e são atingidas certeiramente. Elas adoram, elas entendem, elas vibram parasimpaticamente. Esse tipo de arte, ele ultrapassa essa apreciação cultural. É um tipo de arte vital, orgânica, das guts, em inglês, em português, das vísceras. É visceral. É visceral. Ela é tão visceral que independe quase do conteúdo da linguagem. É uma transfusão espiritual na veia do ouvinte. Ou ele recebe e bioquimicamente assimila ou não. Eu tenho tido experiência de ter tocado em cidades do interior de vários países que as pessoas, digamos, mais simples, sob o ponto de vista cultural, interagem receptivamente, magnífica. Tocado em capitais do mundo em que a plateia inteligente, entre aspas, culta, entre aspas, não recebe. Não há uma troca. Então, esse tipo de trabalho artístico há muitos outros que não, eu estou de acordo com você, mas esse tipo, o free jazz é uma música muito específica. Ela é o resultado de ponta de uma música libertatória, do canto do blues, do negro norte-americano espoliado, espezinhado, escravizado, que para manter a sua identidade sociocultural e simplesmente sobreviver, precisou pegar essas 5 notas do blues, a escala pentatônica, e gritar a sua dor de uma forma artística. Ou seja, na sua concepção, o jazz é a experiência humana mais vital que existe, de perseverança, de sobrevivência. E o free jazz, que é hoje a expressão contemporânea do blues, do jazz, ele amplifica essa experiência humana a um limite infinito. É uma música muito forte. E alia-se isso à complexidade da linguagem. Mas eu não ponho muita fé nessa complexidade da linguagem. Eu volto a repetir o que eu disse. É o espírito se expressando. A complexidade da linguagem é só uma consequência temporal. Estamos no século XXI, né? Não podemos voltar a formas básicas, primárias. E por mais complexa que seja a linguagem, para que ela seja efetiva, ela não pode, de forma alguma, transparecer. Né? Não é isso? Ela não pode, não deve transparecer. Né? O que recebe não deve se dar conta disso. Né? Não deve o quê? Não deve se dar conta disso. Né? Ah, sim, com certeza. O Herzog fala isso. É lógico que ele está falando da arte cinematográfica e tal. Ele fala... o Werner Herzog, né, o diretor alemão, sim. Ele diz: os meus filmes envolvem processos complexos tão incríveis, né, dificuldades técnicas tão absurdas, né, que cada realização, cada filme é quase um milagre. Né? Mas eu não falo isso e não quero que o que assiste o meu filme saiba disso.
Quando você me escreveu há pouco dizendo que eu olhasse o que estava ali na sua página, né, para me inteirar do que você tem feito ultimamente. O que é impossível, né, porque você tem uma produção industrial quase, não nesse sentido estrito de indústria, mas é uma produção caudalosa, né? Você, inclusive, queria tratar disso também, mas não agora. E eu li termos ali de críticas suas feitas no mundo inteiro, né? E quase que todas elas recorrem a esses dados do pós-estruturalismo, ou seja, recorrem a todas as áreas do pensamento humano, né, do conhecimento, todo o arsenal disponível para tentar, digamos, decifrar o conteúdo musical, né? E essa também é outra guerra, né? Outra batalha sem termos, sem definição, né? Porque os profissionais da música, né, principalmente quando essa discussão estava mais viva, agora não tanto, né? Acho que nós caímos mesmo num refluxo mesmo, da discussão teórica, né? Ela não está tão viva entre nós, né? No mundo também. Mas eu estava vendo um livrinho aqui, inclusive esse é um apontamento que eu faço aos que lidam com o YouTube, que tratam das questões teóricas sem recorrer, prescindindo da obra literária, né? É importante trazer a obra, já que estamos tratando dela, traga a obra, leia ao menos um trecho da obra. Então, se você me permite, esse livrinho do Boulez, Pierre Boulez, que é o Pensar a Música Hoje, ele tem um trechinho aqui que ele diz que a maior parte dos estudos sobre o período imediatamente precedente da música são de um interesse fundamental por dois motivos. A escolha do objeto analisado e a análise ela mesma,
né? Eu já deixei claro várias vezes que uma análise não tem interesse verdadeiro que dentro do espaço onde ela é ativa, né? Não será fructuoso, não será efetiva, não será válida que em função das deduções e consequências para o futuro, ou seja, a análise lança os dados para o que vier, né, para o porvir. E aí ele diz, convém aqui precisar os meus pontos de vista para evitar todo mal-entendido sobre o método e a função analíticas. Nós temos assistido a uma abundante floração de análises mais ou menos absurdas que, sob diversos pretextos fenomenológicos, estatísticos, trouxeram uma degradação, uma caricatura deplorável, né? Ou seja, eu li isso aqui para dizer que os profissionais da área recusam essa análise, digamos, fenomenológica, né? Que interessa bastante à teoria literária, à crítica literária, né? A crítica literária passou, na década de 60, no mundo, a introduzir todo tipo de questões que pudessem auxiliar. Não na decifração, que não é disso que se trata, mas que trouxessem elementos de estudo da própria obra, né? Fugindo da questão anterior, que pretendia decifrar decifrar a escritura por ela mesma, o que causou quase que uma crise, né? Uma crise quase que insolúvel, né? Isso foi levado até o ponto de exasperação, que houve essa necessidade de abertura para todas as possibilidades que incorporassem o maior número de pessoas, né? Porque a análise musical estrita, que ele logo em seguida ele vai começar a estudar microtonalidade, enfim, e através da partitura. E com isso ele exclui o comum, né? Ele exclui o ouvinte, exclui o leitor, né? Que não tenha algum tipo de introdução no tema, né? Você viajando a Europa e Estados Unidos, enfim, como tem sido o acolhimento da obra? O interesse cresce, ele se mantém, esse público interessado se mantém quantitativamente o mesmo ao longo dos anos, ou ele cresce o interesse acerca? Ele cresce muito, quantitativamente e qualitativamente. Quanto mais velho eu fico, mais jovens nascem e amadurecem. E essa música fala com uma clareza direta para essas novas gerações. Elas são o anunciar dos novos tempos. Esse trabalho é o anunciar dos novos tempos. E para essas gerações mais jovens, elas já chegam digeridas. Não há dor nenhuma. Há só êxtase. É uma linguagem direta. Então, eu fico feliz de ver jovens, seus 18, 20 anos, ouvindo a música de uma forma totalmente natural, como se eu estivesse falando a linguagem deles. Então, isso dá um prazer enorme para o artista, porque essa atemporalidade é que me move, né? Eu sinto que eu estou dizendo coisas que sempre existiram, que existem e sempre vão existir, mas que, no momento, são os jovens que conseguem recepcionar isso de uma forma um preconceito. Então, está surgindo mesmo uma nova plateia, uma nova coisa. De uma forma palpável e emocionante. Sem dúvida. Tratando então dessa questão anterior, que eu fiz menção, você
tem uma obra vasta e que é adicionada cada vez mais de novos trabalhos e formações diferentes, não é? Cada CD, né, diferente do outro, ou seja, materiais sonoros, estéticos, completamente distintos, onde é possível notar aqui e ali interesses distintos, buscas distintas, experiências distintas, né? Não só pela diversidade da própria formação do grupo, né? Seja duo, trio, quarteto, né? Conjunto de cordas, enfim. Mas também eu consigo perceber que cada trabalho traz uma investigação sua própria, né? Onde você se entra em determinado elemento musical e tenta retirar dele, extrair dele o máximo possível, né? Seja o timbre, seja a própria manipulação técnica, a ambiência, o próprio motivo relacional entre os músicos, né? Tem trabalhos seus em que isso fica bastante evidente, né? Que a relação é mais importante até do que a própria matéria sonora, né? A relação ali no exato momento em que a coisa está sendo feita, né? O que nos deixa até um pouco de fora, né? Assim, porque eu percebo que o mais importante estava acontecendo ali, naquele momento, né? Eu queria ouvir de você isso. Qual é o seu interesse em produzir de forma tão caudalosa, tão intempestiva, né? Com tantos músicos diferentes, né? Praticamente ao mesmo tempo, né? Trabalhos que se sucedem, que se sobrepõem num tempo dado. Qual é o seu interesse real com isso? Muito bem. Perguntas, como músico e saxofonista, que nunca foram respondidas. Eu fui um aluno difícil para os meus professores, eu confesso. Difícil de ser domado, domesticado. Difícil eu ter tido um professor que conseguiu desenvolver comigo um diálogo produtivo. Todos eles, por um motivo e outro, se desinteressavam por mim e eu por eles. Então, eu tive que construir a minha pedagogia pessoal, a duras penas. E eu tenho muitas perguntas que não foram respondidas por eles e eu não consegui ainda achar as respostas. Apesar de ter quase mais 2, 3 anos, eu não me envergonho de dizer isso. Eu tenho tanto que aprender. E é isso que me move. Essa curiosidade quase infantil, lúdica, de descobrir, olha que barulhinho novo, olha que jeito diferente de dar cambalhota. No fundo é isso. Tem uma outra coisa. Esse tipo de arte que eu faço, ele é a vivificação, não sei se fala isso em português, é a estratificação palpável da minha experiência vital interior. Ou seja, a nota que eu toco daqui a 1 minuto é o meu momento de vida daqui a 1 minuto. Essa música, ela é o retrato perfeito ou quase perfeito do aqui e agora. Então, eu constatando isso e da minha habilidade de fielmente traduzir o momento presente através do meu instrumento, é muito boa e é a catarse mais nobre que eu encontrei de negociar o mistério da vida. Então, se for por mim, eu gravo um CD a cada minuto da minha vida. Porque, para mim, gravar um CD é viver. Para você e para o mercado e para os fãs, é muito CD. Tem gente que chega para mim e fala, Ivo, não consigo acompanhar, é muito trabalho, eu adoro, mas eu só posso dizer, olha, você não consegue acompanhar, eu não consigo deixar de viver nenhum segundo da minha vida. Porque, para mim, gravar é viver. Porque eu gravo, eu me identifico, eu escuto, eu me vejo no espelho, sei que eu vivi aquele momento e posso ir para o próximo momento. Porque eu chego nas gravações sem nenhuma agenda, sem nenhum preconceito, não converso com nenhum dos músicos, nada do que será feito.
a luz vermelha da gravação vem e começamos a tocar como se estamos respirando naquele momento, né? Não há nenhum tipo de planificação. O que há é uma planificação meticulosa das etapas de trabalho. Prévia, né? Da prévia, do dia a dia, do que eu estudo. Eu sou até compulsivo, obsessivo nesse sentido. Eu meticulosamente desenvolvo trabalhos que eu sei que vão durar ou meses ou anos e vou até terminar essa investigação técnica. E nesse processo inclui o convite a músicos determinados que eu sei que vão favorecer a investigação desse tipo de técnica. Às vezes eu estou estudando algo que requer um diálogo com instrumentos de corda, que é como aconteceu agora. Eu gravei 25 CDs em diálogos com instrumentos de corda, porque era um momento técnico para mim fazer isso. Então, juntando essa somatória de razões, resulta nisso, uma produção criativa caudalosa, eu reconheço. Mas eu tenho tido o apoio dos selos, né, das gravadoras, já no fim da vida das gravadoras, porque hoje em dia são poucas as gravadoras que imprimem CDs físicos, né? Já estamos quase no momento em que é tudo download, é tudo baixa da internet. Então, eu estou aproveitando esse apoio e estou dando vazão a esse meu approach. É assim que eu vejo música, é assim que eu vejo arte. Né? Por exemplo, eu tô aqui na sua página do Facebook, como você apontou, agora eu não estou achando. Esse trabalho específico que você disse que já tem 3 anos, do Villa Lobos, quem são os envolvidos? É o Matt Maneri, não? Sim, é o Matt Maneri, que toca viola, e Tânia Kalmanovic, que é Calma. uma violista também. Então, é um sax tenor e 2 violas, que é uma combinação um pouco comum, quase incomum totalmente, né? Que estão fazendo 2 violas com saxofone, ou seja, se você for analisar a tessitura de todos esses instrumentos, talvez não seja a combinação mais propícia, Não. mas como eu te falei há 2 perguntas atrás, eu sou movido pela emoção e a viola me emociona profundamente. Então, basicamente, quanto mais violas, melhor. Quanto mais de hoje, é muito bom. Quanto mais viola de arco, né? Vamos ser claros, viola de arco, não a viola caipira brasileira, que é um outro instrumento maravilhoso. Tá? Tem, é. Mas fala um pouco desse trabalho especificamente, só para a gente ter uma pista de como a coisa. O Villa Lobos, no caso, serve como o quê? Como um gatilho seu, um gatilho Sim. Qual é o nível de conhecimento dos 2 músicos sobre a obra do Villa Lobos? Eles precisam conhecer o Villa Lobos ou eles chegaram lá e tiveram só as ideias necessárias para começar o trabalho? Como é que foi? Tá. Em 1993, ou 4 ou 5, esqueci agora, eu gravei um CD chamado Man of the Forest, que era totalmente dedicado à música do Villa Lobos. Literalmente dedicado, e eu interpretava alguns trechos da obra do Villa Lobos. Essa foi uma abordagem direta à música do Villa Lobos. Eu recorri aos meus tempos de violonista e colhi partes das obras de Villa Lobos para violão, dos seus prelúdios, do concerto para violão, que eu sempre amei essas obras, e gravei um CD de jazz com essa abordagem. Não é o caso desse CD especificamente. Não. Tendo feito isso já uma vez, eu quis abordar a obra dele sem nenhuma ligação tão direta. Na verdade, eu descobri que isso era uma obra villa-lobiana depois que o CD foi gravado. Não se falou em Villa Lobos lá no estúdio. Essa é a mais completa e honesta resposta. Quando eu escutei a sonoridade desse trabalho e a interação que surgiu espontaneamente de nós 3, eu falei, meu Deus, isso é Villa Lobos puro.
a minha herança de Villa-Lobos foi tão forte que contaminou os meus colegas, que, como músicos sensíveis e cultos, sem saber, estavam tocando Villa-Lobos também. E eles concordam comigo até hoje. Isso não é uma forçação de barra, é algo que ocorreu de verdade. Se você for um crítico de música, sentar e tentar ouvir com essa perspectiva, você há de concordar comigo que a música de Villa-Lobos está ali presente, sim, não há dúvida. Interessante. Então, não só a música é uma matéria a ser trabalhada de forma radical, mas todos os elementos envolvidos, né? A liberdade está presente em todos os momentos, inclusive na possibilidade de intitular o trabalho após a feitura, né? Ou seja, o trabalho é que vai gerar o motivo da sua existência, né? Com certeza. Todos os trabalhos fonográficos de estúdio que eu fiz foram guiados por esse magneto aí, por essa bússola. Todos, sem exceção. Alguns foram denominados e redescobertos após a sua feitura, outros durante a sua feitura, mas todos, sem exceção, trazem essa carga de espontaneidade máxima. Esse é o moto do meu trabalho artístico. A total espontaneidade, a total transbordamento do momento aqui, agora. O sentido surge, né? Ele não está dado, ele surge. Ele surge. O sentido deriva, né? Sim, exato. Como na vida, né? Talvez seja uma forma de viver mais livre mesmo, né? Não é viver atrás de um sentido, né? O sentido surge da vida mesmo, né? Dela mesma. Com certeza. Isso a gente intelectualiza e lê livros de Zen budismo e tenta meditar e faz o que pode para tirar o racional do emocional, do cósmico. E muitos conseguem, mas tem que se afastar da sociedade. O jeito que eu consegui de ser parte integrante, produtiva, contribuinte da sociedade é a fazer essa arte, fazer essa música, que é totalmente espontânea, né? Totalmente lúdica. Então tá bom. Então por hora eu acho que eu estou plenamente satisfeito. Agradeço a você. Muito bom, eu também. Tá bom? Prazerzão, Alexandre. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado a você. Um grande abraço, tá? Outro. Tchau. Até já. Tchau.